Olá, vamos para mais um momento síncrono da disciplina de Projeto de Elementos Estruturais de Aeronaves 1. Só um instante, Gabriel, que eu vou também fazer a transmissão dessa sessão, já que por enquanto só tem você, e imagina se eu perco esse vídeo, né? O pessoal deve estar chegando. Vamos ver. Deve estar entrando. Paula Uns 5 entrou agora. minutinhos. Vamos lá. Ah, vamos lá. Vocês conseguiram avaliar o material que o Leandro mandou no grupo hoje? Eu vi, professor. Bem interessante, né? Muito interessante. Eu vou compartilhar aqui e aí eu vou esperar ver se mais gente aparece na aula e aí depois a gente conversa um pouquinho sobre o material. É bem interessante, Paulo, porque de alguma forma você acaba aplicando, né, os elementos, né, que a gente vem aqui, né, colocando na disciplina. E sem a disciplina ficaria muito difícil, né, de você realmente entender na parte estrutural, né, o que ele justifica ali para definir, né, vamos dizer assim, a lógica da falha, né, no caso da queda do avião e da falha estrutural do mesmo, tá? Mas eu recomendo bastante, né, fazer a leitura desse tipo de material, né, que é um trabalho de perito, né, bem interessante, né, fazer a reconstituição, né, e entender até como é essa questão do relatório, né, da, da, da agência aqui de, como é a denominação da agência, essa agência aqui, né, que é esse Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos, a CENIPA, né? Eu acho que esse documento aqui é um documento público, né? Eu estou apresentando aqui, mas eu acho que deve ser público, não deve ter problema nenhum. É que ele conseguiu, né? Porque é justamente esse tipo de documento, né, e de análise, né, que vai de alguma forma substanciar a evolução do produto, né? Dentro do que a gente já discutiu até na própria disciplina, né? a, a, a evolução do produto ela vem, né, com, né, a pesquisa, né, a experimentação e infelizmente com as experiências trazidas pelos acidentes aéreos, né? Mas bom, a gente vai, né, a gente volta, né, depois desse papo inicial, né? Vamos continuar com a lógica da nossa disciplina, que é fazer um exercício, né, dentro do contexto da semana. E esse exercício ele está dentro do assunto, né, da análise de instabilidade de painéis reforçados, tá? Então, vamos fazer uma aplicação sobre esse ponto, né? E sobrando tempo a gente volta. O Leandro chegou, aí a gente volta a esse papo do material que ele mandou depois de resolver o exercício, tá? Então, só vou compartilhar aqui o nosso quadro. Só alguém confirma se está sendo projetado para vocês. Tá sendo sim, professor. Perfeito, então vamos lá. Então, o exercício de hoje é o seguinte: a gente vai determinar o menor valor de P, ou o maior valor de P, de modo que não ocorra
perda de estabilidade em nenhuma das células tá assim, em nenhuma das chapas, né? Em nenhuma das chapas. Aí as chapas do painel possuem espessura constante T 0,2 centímetro e o material é caracterizado pelo módulo de elasticidade e 20.000 kN por centímetro quadrado. Bom, eu vou colocar aqui a chapa que a gente vai analisar. Segura. Aqui. Então, a chapa que a gente vai analisar, né, a questão da estabilidade, é essa aqui destacada na figura, tá? Veja, não é RIB, não é? Dentro do que a gente discutiu no momento síncrono passado, isso daqui não é RIB, é uma chapa, né, uma chapa reforçada, né, um painel reforçado, né, com essas dimensões, essa carga aqui, P máxima, que a gente vai determinar no sentido de não haver a flambagem dos painéis, né, que é isso justamente que a questão me pede, né, para que não exista nenhuma perda de estabilidade dos painéis. Para a gente entender um pouquinho das expressões relacionadas à análise de instabilidade de painel que a gente vai aplicar aqui, a gente precisa ir lá na teoria e, inclusive, revisitar a teoria, né, de instabilidade de colunas que vocês viram possivelmente lá em Mecânica de Sólidos 2. Tem esse resumo teórico, tanto no material mais sintético, né, aquele que eu faço o resumo, quanto no momento síncrono do ano passado, que eu acho que está na próxima semana, eu acho que na primeira aula da próxima semana, tá? Está na 8ª semana. Eu reforço isso no final aqui da solução do exercício, a gente revisitando aqui a página da disciplina no Moodle, só para garantir, né? Porque está tendo um descompasso, né, entre o que está postado em vídeo dessa 7ª semana do quadrimestre, que eu já ministrei essa disciplina, com o que a gente está desenvolvendo aqui nesse quadrimestre. Então, lá no quadrimestre, acho que 2020.03, eu fiz quando eu resolvi esse tipo de exemplo lá, eu fiz um resumo teórico, que eu não vou fazer aqui para não repetir, porque já tem lá, e provoca também você ver o exercício que eu resolvi no quadrimestre passado. Veja que a gente vem aqui durante o curso, passeando aqui, né, pelos modelos simplificados, tentando apresentar as estratégias para estimativa de tensão normal e tensão de cisalhamento
nesses vários elementos estruturais, né? Casca, aqui painel reforçado, né? Os reforçadores, né? Casca e reforçador, né? Por exemplo, um painel desse pode me definir a própria casca da fuselagem, a casca da asa, uma rib, uma frame, né? A gente vem nessa expectativa, né, sempre de fazer essa estimativa de tensão, mas a gente não pode esquecer também a lógica do cálculo da margem de segurança, né? Ou seja, dentro de uma certificação estática, os elementos submetidos, por exemplo, preponderantemente à tensão normal, né, trativa, né? Quais são as margens, né, os modos de falha, né? Estruturas submetidas a preponderantemente, né, a tensão normal compressiva. O caso, né, que a gente analisa a questão de flambagem. Bom, professor, mas aqui o senhor está me pedindo para analisar flambagem em chapas reforçadas, mas nas chapas eu não estou vendo aqui tensão normal compressiva, né? Que é o que a gente viu fortemente lá em mecânica de sólidos 2, quando eu faço análise de instabilidade de colunas. Eu estou vendo aqui um cisalhamento puro, né? Um fluxo de cisalhamento. Quem poderia aqui me colocar, isso aqui já foi apresentado, acho que na disciplina, né? Quem me poderia trazer assim, olha, é obrigatório você analisar aqui a flambagem no painel, né? Submetido a um cisalhamento puro, porque, né, aí eu quero essa interação com vocês. Por que a gente vai analisar flambagem aqui no painel que está submetido a cisalhamento puro? Hein, gente? Alguém tem ideia? Porque assim, eu acabei de falar, né? Modo de falha, a flambagem, estruturas submetidas plenamente à compressão. Mas o painel ele está submetido a um cisalhamento puro, que é o que eu estou vendo ali no exercício. Alguém tem ideia? Ninguém arrisca? Vou dar uma dica. Ciclo de Mohr. Um cisalhamento puro, porque eu tenho cisalhamento puro aqui, ó. Né? Eu tenho cisalhamento puro aqui, nesse problema, para esse sistema de coordenada aqui, por exemplo, que eu estou colocando, XY. Né? Ou seja, nesses pontos aqui da minha chapa, para esse sistema de coordenada XY, eu tenho o cisalhamento puro. Mas para outra direção aqui, para outra direção aqui, né, girada de θ em relação a esse x. Especificamente, né, numa condição aqui de θ, né, 45 graus, no círculo de Mohr, 90 graus, o que vai acontecer? A gente passa a ter o quê? Cisalhamento oblíquo? Não, o cisalhamento ele continua sendo puro. Mas o que é que aparece? Ele aparece aqui no meu ponto justamente uma tensão normal de tração e perpendicular a ela uma tensão normal do quê? De compressão. É tanto que isso concorda com o tópico que foi explorado no vídeo da primeira aula, da segunda aula da 8ª semana, que é a questão da tração diagonal. Né? Ou seja, o painel, nessa direção, ele comprime, né? Ele perde a estabilidade e a resistência fica toda associada a essa questão aqui da diagonal trativa. Não é?
Tem vídeo de trabalhos dos alunos que mostram essa condição da tração diagonal, né? Próxima semana a gente sinaliza, né, sobre esses vídeos. Mas veja, essa outra condição também aqui, ela é denominada de cisalhamento puro, tá, gente? Se aparece, né, assim, né, o que acontece, né? Aqui compressão, aqui, por que aqui não tá? Aqui tração, né? Mas com o valor, o mesmo valor, né? Porque aqui eu tenho o mesmo valor de fluxo de cisalhamento e aqui eu vou ter o mesmo valor, né, de tensão normal, né? Um sigma aqui, né? Todos os mesmos valores de sigma. Então, esse estado daqui também é conhecido, é definido como cisalhamento puro, tá? Perfeito? Então, a expressão que a gente vai utilizar aqui, ela é inspirada, né, na expressão de tensão crítica de flambagem de colunas, né? Tem lá as passagens para a gente chegar, né, nessa expressão aqui que a gente vai utilizar em nosso curso, né? A análise de flambagem aqui, né, associada à tensão de cisalhamento, né, a tensão de cisalhamento de flambagem, ela vai ser dada por um parâmetro K vezes o módulo de elasticidade, vezes a razão entre TB, né, isso daqui elevado a 2, tá? Aí eu preciso ir lá na teoria para eu recuperar o desenvolvimento aqui dessa expressão. Veja que lá em colunas o que eu tenho é tensão normal crítica de flambagem. E aí a gente faz, né, de forma assim bem simples, né, porque envolveria aí um conjunto de passos que não tem a ver aqui com o objetivo da disciplina, mas está bem didático e está bem organizado, como é que a gente faz essa passagem, né? A gente faz essa analogia para analisar a instabilidade de painéis por meio dessa expressão. Perfeito? Então, mesmo o painel estando submetido a um cisalhamento puro, eu entendo que nele vai ter, né, tensão normal compressiva na diagonal dele e que eu preciso, de alguma forma, fazer análise de instabilidade, né? Porque pode existir, né, justamente a flambagem desse painel. Inclusive, a gente tem, no laboratório didático lá que a gente, da aeroespacial, um modelo, né, de asa, e a gente faz esse experimento lá e a gente consegue ver as ondas de instabilidade, né? O painel flambando, né? Claro que a gente faz a condição de carregamento lá para eu ter uma flambagem elástica, né? Ou seja, quando eu retirar o carregamento, né, eu recupero, né, a condição original do meu painel, tá? Tudo bem, gente? Entenderam o porquê que mesmo num painel submetido à flexão não, a cisalhamento puro, a gente analisa instabilidade, flambagem? Precisamos, de alguma forma, interagir com a teoria para depois voltar aqui no exercício, se não ficou claro, né, recuperar lá a teoria para, né, de alguma forma, conseguir compreender, né, isso que a gente está discutindo. Então, vamos lá. Deixa eu voltar aqui, né? Ou eu posso colocar aqui de novo a figura para a gente não precisar... Olha só, gente. Então, o que é que acontece? Para eu apresentar a expressão, deixa eu colocar aqui a expressão aqui novamente. O tal, né? Tal de flambagem. Ele vai ser um parâmetro K, né, que a gente vai ver como determinar já, vezes o módulo de elasticidade, vezes T sobre B ao quadrado, onde T é a espessura da minha chapa, tá? Perfeito. Então, para a gente, de alguma forma, determinar esse máximo valor de P aqui,
a gente tem que relacionar esse P com esse parâmetro daqui. E a gente vai conseguir fazer isso, né, determinando os valores de Q explicitamente em função de P. Porque tendo Q, basta eu multiplicar Q pela espessura, que eu tenho o valor do tal agindo ali, né? Se eu pegar, não, na verdade, se eu pegar o Q e dividir pela espessura, né? Porque o Q é força, né? O Q é força por unidade de comprimento. Então, se eu dividir o Q pela espessura, eu vou ter o valor do tal atuante em função de P. E eu comparo com o tal de flambagem, né? E aí eu consigo tirar o P para cada uma dessas chapas. É claro, o menor P obtido de cada uma dessas situações, ela vai ser o máximo P, né, que pode ser aplicado. Então, como primeiro ponto de solução desse exercício é justamente a determinação dos fluxos de cisalhamento, né, nesse painel reforçado, que a gente já aprendeu como faz, né? Ou seja, a gente isola as barras, desenha o diagrama de corpo livre dessas barras, ou seja, colocando o efeito do carregamento externo e de cada uma das chapas nessas barras, compõe um sistema de equação, explicita o valor de Q, né, em cada uma das chapas em função de P e continua o processo de cálculo como, né, eu comentei anteriormente. Então, vamos fazer isso. Então, inicialmente eu vou desenhar o diagrama de corpo livre da barra BEG, que é essa daqui. Então, eu vou retirá-la. Perfeito? E colocar vamos colocar aqui BEG. Eu tenho aqui essas dimensões. 200 milímetros, 200 milímetros. E esse diagrama de corpo livre, ele fica pleno, né, completo, quando eu coloco o efeito da barra, da chapa na barra. Então, para essa chapa daqui 3, eu vou olhar aqui, né, essa condição do fluxo, né, atuando, né, aqui. Então, pelo princípio da ação e reação, eu sei que esse fluxo Q3 ele age nesse sentido. E igualmente aqui para chapas 1 e 2, eu olho esse lado aqui do ponto, eu sei, né, que o Q1 ele tem esse sentido e o Q2 também tem esse sentido. Definido o diagrama de corpo livre, basta eu aplicar o equilíbrio. Então, sei lá, eu vou chamar essa direção aqui de Y, né? Então, eu tenho o somatório das forças em Y igual a 0, aí eu vou ter menos Q3 vezes 400, mais 200 Q1 mais 200 Q2, isso daqui igual a 0. Então, eu vou ter aqui, resumindo, né? Simplificando, 2Q3 igual a Q1 mais Q2. Perfeito? Então, a questão ela me pede o máximo valor de P, que eu posso aplicar na chapa. E aí, para eu relacionar P, para que eu não tenha flambagem, né? Para eu relacionar P, né, com Q, eu preciso dessas equações de equilíbrio aqui que eu vou estruturar em cada uma das barras, para depois eu calcular o tal em função de P agindo em cada uma dessas e utilizando esse limitante aqui, que é o tal de flambagem, que é calculado a partir desse parâmetro aqui, que é um parâmetro que já já a gente mostra como se calcula, e da propriedade mecânica que foi dada, e também desses parâmetros aqui T e B, né? B sempre salvo engano, é a menor largura do painel, né? Por exemplo, o painel 1, eu tenho 300... Não.
o B aqui é o que? Aqui a chapa 1, né? 200, a menor largura do painel, é isso, porque aqui nesse painel eu tenho 300, aqui eu tenho 200, eu usei ela. No 3 eu tenho 300 e 400 e eu usei 300, é isso mesmo. O B aqui é a menor largura do painel. Né? Deixa eu só confirmar aqui na teoria, mas é isso mesmo. Refere-se à menor dimensão da chapa, né, aqui retangular que a gente está analisando. Perfeito. Tudo bem até aqui, gente? Posso passar para outra barra? Tranquilo? Então, Por mim tá tranquilo. Tranquilo, né? Então, vou para a barra agora CDF. Né? Então, vamos lá. Então, vou colocar a figura novamente. Então, vamos lá. Para a barra CDF agora, barra canetinha não está ajudando. Barra CDF. Então, vou tirá-la aqui. Vou compor o diagrama de corpo livre, colocando o efeito das chapas na barra e a carga externa. Então, a carga externa aqui eu tenho um valor de P, aqui vale 200 e 200 milímetros, 200 e 200 milímetros. E agora eu vou colocar o efeito da chapa 1 e da chapa 2 na barra CDF. Então, a chapa 1 aqui eu tenho para baixo, então ela vai agir aqui para cima, Q1, e FD a mesma coisa. Aqui valendo Q2. Então, vou colocar aqui Y para baixo e vou aplicar o equilíbrio. Somatória das forças em Y igual a 0. Eu vou ter P menos 200 Q1 menos 200 Q2 igual a 0. Então, eu vou ter aqui, ó, que Q1 mais Q2 é igual a P sobre 200, ou 0,005P. E, finalmente, eu vou tirar a barra ED, tá? Então, vamos lá. Não vou colocar a figura aqui não, tá? Ah, não, eu posso utilizar esse cantinho aqui, ó. Vou colocar aqui esse cantinho, que eu acho que dá para eu fazer a barra ED. Então, tirei a barra ED. Coloquei a dimensão dela. 300 milímetros. E agora eu coloco o efeito da chapa 1 e da chapa 2 nela. Então, olhando agora esse fluxo aqui, eu sei que o Q1 está para cá, né, da direita para a esquerda, e o Q2 da direita para a esquerda. Aí eu aplico o somatório, eu vou aqui definir esse sentido de x como positivo, somatório das forças em x igual a 0. Então, eu tenho menos Q1
vezes 300 mais Q2 vezes 300. Isso daqui igual a zero, então eu tenho dessa expressão que Q1 é igual a Q2. Então, se Q1 é igual a Q2, eu consigo determinar, né, o valor de Q1, né, Q1, Q2 e Q3, né, eu volto aqui e substituo, então eu fico que 2Q1 é igual a 0,05P, me dando Q1 igual a 0,025P, que é igual a Q2, 0,025P, e da relação duas vezes, né, Q3, que foi essa aqui, né, duas vezes Q3 igual a Q1 mais Q2, me dá Q3 também valendo 0,025P, tá? Então, do sistema de equação, eu consigo definir, né, que Q1 vale 0,025P, Q2 0,025P e, finalmente, Q3 valendo 0,025P. Então, agora a gente passa a analisar cada uma das chapas, né, dentro da questão da instabilidade, da flambagem. Então, aqui, ó, né, vou pegar aqui, chapa 1. Chapa 1. Essa chapa 1 aqui, né, de 200 por 300. O que é que acontece? Para eu calcular o tal atuante na chapa 1, basta eu pegar o Q1 e dividir pela espessura da chapa, que vale 2. Então, deixa eu colocar aqui T, que é a espessura. O Q1 vale 0,0025P. Isso aqui dividido por 2. Eu estou colocando aqui já em compatibilizando as unidades, tá? Estou colocando aqui já tudo para sair, né, em milímetros, porque a espessura ela foi dada em centímetros, valendo 0,2 centímetros, tá? Tudo bem? E aí, como aqui está quilonewton centímetros, eu vou, né, fazer essa compatibilização, né, também, né, colocar aqui Newton, né, e aqui milímetro, e por isso que eu já estou colocando aqui também Newton, estou colocando em milímetros, tá? Então eu tenho aqui, né, o valor do tal na chapa, né, que é justamente a razão entre o fluxo de cisalhamento e a espessura. Então aqui eu tenho o valor de 0,00125P. Isso aqui é Newton, né, milímetro quadrado. Perfeito. E o que a gente precisa fazer? Agora a gente precisa calcular o limitante, que é esse tal de flambagem, né? Para a gente utilizar ele, né, como, né, igual ao atuante e encontrar o valor de P para essa condição limite, para essa condição crítica. Só que o T de flambagem ele é dado por K, né, vezes E, né, vezes T sobre B ao quadrado. Para a gente determinar esse K aqui, ó, a gente precisa analisar um gráfico que a gente vai mostrar já já, né? E as entradas desse gráfico são a razão entre A e B, né, onde A é a maior dimensão, né, do painel, né, sobre B a menor dimensão. No caso do painel 1, a maior é 300 e a menor é 200. Isso daqui me dá 1,5. E como parâmetro, outro parâmetro de entrada necessário, né, nesse gráfico para caracterizar o K é o tipo de vinculação
que essa, né, chapa, que esse painel tem em relação à situação reforçada, né? A gente assume, né, por simplificação, que esses exercícios, né, em nosso curso, que a gente vai, né, trabalhar e entender, né, é que a chapa ela está engastada no reforço. Tá? Professor, né, a gente pegou um trabalho ou fez a simulação por elementos finitos, essa situação que o professor colocou, né, tá me dando uma rigidez muito forte, ela não é realmente engastada, ela é... Bom, tá? O que eu estou falando é que para esse tipo de análise, né, por simplificação, a gente vai considerar que a chapa ela está engastada. Tá? Então, eu vou precisar desse parâmetro 1.5, que é essa razão. Né? Olha, eu vou colocar o gráfico aqui só para a gente entender. E da vinculação. No caso aqui, a vinculação que a gente vai considerar a vinculação que a gente vai... Não quero você, não quero você, não quero você, quero você. A vinculação que a gente vai considerar é justamente essa vinculação da curva 1. Se ficou difícil de enxergar aqui, a curva 1 é essa daqui, tá? E a explicação, né, é dada lá na teoria, né? Quanto mais vinculada a chapa é, né, maior esse parâmetro K para essa razão AB, né? Tá? Então, pegando aqui 1,5 e até essa curva aqui, eu vou encontrar aqui, né, nas minhas contas aqui, né, olhando o gráfico, esse valor aqui de K. Tá? Então, esse valor de K é tirado dessa figura e o K que eu me encontrei aqui foi 10,5. Então, com isso, eu consigo estabelecer aqui o meu limitante, que é esse tal, né, necessário para a flambagem da minha chapa. É 10,5. Aí eu tenho o 20.000, né? 20.000 kN por centímetro quadrado. Aí, para transformar para Newton, é 10 a 3. Né? Isso daqui dividido por 10 a 2, né? A transformação de centímetro para milímetro quadrado, então eu fico, né, já com essa transformação, vezes T sobre B. O T, aí como eu falei, transformado em milímetro, é dividido por 200 milímetros, no caso dessa chapa 1, que o B é a menor dimensão. Isso daqui vai me dar um valor de 210 Newton por milímetro quadrado. Né? Professor? Oi? É que realmente eu não estou conseguindo enxergar aqui qual é a curva 1. A curva 1 é a primeira curva, de cima para baixo? A curva 1 é essa superior aqui. É como eu falei. Né? Quanto mais engastado, maior o parâmetro K. E isso está explicado lá na teoria. Né? Quando ele faz a relação entre a expressão lá de flambagem de colunas para flambagem de placas, de chapas. Tá? A1 é essa daqui. Tranquilo. A1, A2, A3 e A4. Ou seja, para a chapa simplesmente apoiada, né? Ou seja, o que significa isso? Né? A tensão, né, de cisalhamento para gerar a instabilidade, né, dessa chapa, né, é bem menor do que a tensão, por exemplo, para uma chapa, né, completamente engaixada. Né? Veja que quando eu engasto, né, para eu flambar, veja que esse parâmetro aqui é um parâmetro limitante. Né? Para eu alcançar, já que eu estou aumentando o valor de K, para eu alcançar esse valor do tal de flambagem, eu vou precisar, né, de um tal maior quando eu comparo com essa situação aqui. Tudo bem? Para essa situação aqui apoiada, o tal limitante me daria bem menor, né? Porque eu teria
um nível de K aqui, ó, né, menor que 10,5. Tudo bem? Tudo bem. Perfeito. Então vamos lá. Então nesse caso aqui, vai me dar. Aí sim, agora, né? Eu vou igualar o atuante, né? Que é o tal 1, né? Que me deu quanto? 0,00125P. Eu igualo esses dois para encontrar o valor de P crítico para essa chapa daqui, né? Que é a chapa 1. 168 kN. Veja, a chapa 2, se eu observar aqui, ó, a chapa 2, ela tem a mesma dimensão, né? Então, esse limitante aqui, né, é o mesmo. Tudo bem? O limitante aqui, o tal, né, de flambagem, é o mesmo. E como o tal 1, que é o atuante, é igual ao tal 2, então, para a chapa 2 também, eu vou ter esse mesmo valor de P. Perfeito? Vamos colocar aqui, vai. Chapa 2. Chapa 2. Só para formalizar. Chapa 2. Eu sei que o tal atuante vale 0,00125P, Newton, por milímetro quadrado. Eu sei aqui que para essa chapa a razão de AB vale 1,5. Para o tipo, né, de vinculação considerado aqui, eu sei que o K ele vale 10,5. Consequentemente, né, do cálculo anterior, eu sei que o tal, para flambar essa chapa, ela vale 210 newton por milímetro quadrado. Consequentemente, como eu sei que o tal 2 é igual ao tal 1, o P, né, obtido também para a flambagem dessa chapa, ou seja, o P aplicado na estrutura original para flambar essa chapa, ela tem que ser 168. Finalmente, a gente estuda a chapa 3. Né? A chapa 3, né, eu tenho 400 por 300. Então, o AB vai ser justamente essa razão, né, e o B vale 300. Vamos lá, chapa 3. Então, na chapa 3, eu vou ter a razão AB dada por 1,33. Eu volto aqui na figura, ó. Né? O valor de K para esse 1,33, né? Eu peguei aqui um valor aproximado aqui de 11,5. Então, o K aqui, calculado, me deu 11,5. Né? E aí, consequentemente, o tal de flambagem ele vai ser 11,5, que é o K, vezes os 200.000, já da compatibilização de unidade, tá? Vezes a espessura, né? Sobre o valor de B, né? Que no caso dessa chapa vale 300 milímetros. Isso daqui ao quadrado, isso daqui me dá 102,22 newton por milímetro quadrado. Perfeito. Então, o atuante na chapa 3 é o mesmo também, né? O atuante na chapa 3, o tal 3, ele vale 0,00125 P Newton
por milímetro quadrado, que eu igualo a esse tal limitante, que é o de flambagem, ou seja, 0,00125P igual a 102,22, me dando um P valendo 81,78 kilonewtons. Então, da nossa análise, né, simplificada de flambagem desse painel reforçado, né, após esse desenvolvimento, a gente chega à conclusão que o maior valor de P que pode ser aplicado, né, para não ter flambagem nas 3 chapas vale justamente quanto? 81, né? É essa condição aqui que é a condição, né, crítica. Ou seja, se eu aplico 168, eu flambo a chapa 3, né? Se eu aplico 81,78, eu não flambo nenhuma das 3 chapas. Tudo bem, gente? Difícil o exercício? Tudo bem. Tranquilo? Agora, tem a questão da teoria, né? Vai ficar mais lógico de onde veio aqui essa expressão, né? Essa expressão daqui, você pesquisando um pouco sobre a teoria, né? Fica difícil sem ter minimamente lido um pouquinho da teoria simplificada, né, de instabilidade de painel reforçado, né, para entender aqui de onde é que veio, né, essa expressão. Eu tentei aqui minimamente justificar, mas na teoria ela está plenamente, né, justificada. Né? Foi isso que eu preparei para o momento síncrono de hoje, né? E aí eu abro espaço aí para dúvidas, comentários. Oi, Leandro. O Paulo fez uma pergunta ali no chat. Não foi chute, não. Não foi chute, não, Paulo. Né? Eu utilizei o gráfico, né? Aí eu peguei aqui aproximadamente e marquei aqui, nesse gráfico, o valor de K, né? Subi aqui com a reta, bati aqui na curva e enxerguei o valor de K aqui. E na própria teoria ele mostra como, né, o autor, né, chegou a essa determinação aqui desse ábaco. Né? Mas, professor, eu acho que o que ele quis dizer é que se você foi só no olhômetro para dar, por exemplo, 10,5. É mais ou menos isso, né? Eu acredito que ele falou de interpolar você pega se você quiser ser mais, se você quiser ser mais preciso, né, você pode fazer isso, não tem problema nenhum. Né, pegar para 1, pegar para 2, né, e fazer a interpolação aqui para esse valor aqui, né, que está no, né, mas aqui também, né, para 1 você, né, não tem a gradação aqui, né, é 12 alguma coisa, ou pega na escala, né. O que eu tinha entendido dele ter perguntado é que se esse K foi chutado, né? Não, ele foi analisado aqui da curva, né? Do gráfico, né? Tem a equação dessas curvas na literatura? Não, a literatura ela vai te mostrar lá a equação diferencial, né, do problema e como ele, né, particulariza a solução, né? Porque assim, veja, eu tenho um problema de instabilidade. O problema de instabilidade, a solução dele muda a partir da mudança da condição de contorno. Você está vendo aqui? Então, a justificativa na teoria é essa, tá? Então, você tem uma equação diferencial aí por trás, tá? E aí, lá na teoria, ele te mostra, né? Como ele chega nessa expressão aqui, que eu estou colocando, né? Nessa daqui. E como ele chega, né, nessa estrutura de K. Inclusive, a gente tem uma tabela com vários autores que pesquisam e te mostram ali, né, vamos dizer assim, estimativas de K. Né? O grupo tal, o grupo X, o grupo Y, né? O autor, né, beta, o autor alfa, tá?
Você tem a equação diferencial, você não tem solução lá exata, você tem que estimar esse valor aí, né, de solução para cada mudança de condição de contorno. Eu tinha uma outra pergunta. A forma como a chapa ela é fixada interfere diretamente Sim, foi isso que eu comentei. A hipótese que a gente estabelecendo aqui no curso é que a gente considera essa ligação aqui, né, entre chapa e reforço como engaste. Isso realmente acontece? Não sei. Né? Eu estou falando da hipótese que a gente estabeleceu aqui para resolver esse exercício. Não é? Agora, por exemplo, vamos lá. Né, ó. Eu tenho uma situação hipotética aqui, né, vamos dizer assim, de estrutura de viga. Estou colocando aqui uma viga engastada, tá? Só para fomentar essa discussão. E eu tenho essa seção aqui, ó, e essa outra aqui. Eu considero que essa barra está engaixada nessa. Agora, essa daqui está engaixada, né? Tá engaixada nessa? Vamos lá, né? Sei lá, né? Eu coloquei aqui, né, nesse modelo, que aqui é um engaste pleno, né, pela convenção. Mas vamos pegar e enxergar uma estrutura real, né? Vamos dizer lá, a fixação, né, vamos dizer assim, da asa na fuselagem por meio, né, da estratégia lá que a fabricante, né, desenvolveu, né? Utilizando lá, sei lá, vou pensar aqui numa situação. Vamos pensar que a fixação ela foi feita, né, da asa na fuselagem por meio, né, de prendedores, né? Você aplicou ali um conjunto de prendedores para fixar, né, aquela seção, né, da asa, né, na fuselagem. Eu posso considerar aquilo como engaste? Posso, mas será que existe alguma movimentação, alguma rotação? Sim, então não é realmente um engaste perfeito, né? Tem-se também essa condição de modelagem, né? Não é completamente... Aí muda a condição de contorno, muda a equação diferencial, muda o K que você coloca. Eu estou falando que para o exercício, para simplificação do nosso desenvolvimento aqui, e o que eu vou pedir, por exemplo, né, numa avaliação, é que você considere hipoteticamente que essas chapas elas estão engastadas nos reforços. Mas o que efetivamente acontece ali, né, precisa de uma avaliação um pouco maior. Né? Vou considerar um semi-engaste, né, realmente não está engastado, está apoiado, né, é uma decisão de projeto ali para fazer essa análise. Oi, Leandro. Ok, professor. Às vezes eu coloco a tela cheia, que você vai falando, eu vou escrevendo, né? E aí, até voltar da tela e apertar o microfone e falar, daí dá um certo delay. Sim. Qual capítulo que tá essa... Acho que deve estar no capítulo que 20 e poucos do livro. Você fala do Megson? Isso. Eu vou ver, porque a instabilidade que ele dá tá mais pro início do livro do que pro final. Tá? Mas eu não sei efetivamente se a gente tem essa abordagem de... Eu acho que ele dá teoria de... Eu vou confirmar, tá? Eu acho que ele dá lá uma pincelada da teoria de instabilidade de placa. E aí ele dá teoria lá para justificar essa expressão que a gente utilizou, mas eu não sei se ele faz esse tipo de aplicação que eu fiz aqui. Eu vou confirmar, tá? Mas eu acho que ele não faz, mas ele dá a teoria.
Esse conteúdo, né, esse conteúdo de instabilidade de placas, geralmente é um curso, né? É um curso por si só ele, tá? Dado geralmente também na pós-graduação, né? Em cursos de mestrado, né? Já tem já esse tipo de disciplina, né? Análise de instabilidade de placas, né? Que aqui a gente está fazendo uma análise simplificada, tá? Aí tem a teoria mesmo lá, hard, né? Lá apresentando as equações diferenciais, bonitinha lá, tudo. Tudo bem, gente? Tá tudo bem. Pelo menos pra mim tudo bem. Aí tem a discussão que eu coloquei lá no início. Deixa eu terminar aqui de... Aí poderia continuar apresentando aqui. Ah, deixa eu perguntar, Leandro, esse material que você mandou pra gente, ele é de cunho público? Sim, é de cunho público, você encontra no site do CENIPA. Sim, São pronto, todas. perfeito. Então eu posso... Pode sim. Quer o link? Não, eu tô com ele aqui, eu só vou compartilhar, né? Tá. O material ele é público, né? O CENIPA, depois Sim. análise de acidente, ele é obrigado a. Eu já desconfiava justamente por conta das autoridades aeronáuticas, né? E para orientar os fabricantes na melhoria do processo do projeto, então não tem como. Então, Exatamente. a gente já até comentou, né, isso no curso. Então o Leandro, né, recomendou, né, que a gente desse uma olhada, né, no tópico estrutura, né, desse relatório da CNIPA, que trata do caso da queda do avião de um cantor, né? Não é isso? Isso. Perfeito. E aí a apresentação do relatório nessa parte ela é muito interessante porque ele vai mostrando, né, por exemplo, né, a questão do esforço de torção, né, que foi aplicado, né, nessa parte dianteira aqui da aeronave, ela é encontrada, né? E aí ele vai contextualizando, depois ele faz a montagem, né, a tentativa de montagem, né, da reconstituição, né, dos destroços, montando a aeronave, para entender, né, e justificar uma possível, né, causa do acidente. Né? E como eu coloquei, né, se você leu, né, essa parte e não entendeu muita coisa, é aquilo, né, que eu comentei, precisa refazer a disciplina. Né? E aí você consegue enxergar a importância do que a gente vem discutindo aqui no nosso curso, até para entender, né, e dialogar um pouquinho com o que está sendo colocado, e criticar até, né, o que está sendo colocado aqui no relatório. Né. Então, na parte do diagrama VN, né, ele faz uma discussão bem interessante, né, da possível causa, né, ou seja, o piloto possivelmente, né, fez uma manobra numa dada velocidade que excitou um G, né, superior a esse G aqui, né, o G crítico, né, o G limite aqui, né, da aeronave, né, um fator de carga, né, projetado aqui para a aeronave. Então eu convido, né, a todos vocês a fazerem essa leitura, né, que eu acho que é, né, algo super interessante aí, que de alguma forma, né, nos traz um exemplo prático dos elementos aqui que a gente está trazendo na disciplina. E aí, e sua análise, Leandro, dentro do contexto do relatório inteiro? Deu para perceber que ele estava acima da velocidade máxima, né, e dentro de um cúmulos nimbus, né? E aí tomou uma rajada descendente. E ele foi comandar a aeronave, né, depois da rajada, e aí levou esse fator de carga absurdo. Excitou esse fator de carga, né? Que é justamente aquilo que a gente tinha comentado, né? A questão da manobra, ela é controlada pelo piloto. A rajada não tem o que fazer, né? Pode acontecer. Mas aí vale da experiência do piloto a entender que, né, que esse tipo de situação não dá para tentar fazer uma manobra maluca que a gente pode excitar um fator de carga aí que
me cai fora, né, nos limites estruturais do diagrama VN. O Paulo colocou aqui que é a disciplina placas e cascas. Eu acho que a disciplina placas e cascas ela não chega nesse nível de apresentar, né, vamos dizer assim, a modelagem da instabilidade, né, desse tipo de estrutura. Lá ele vai no máximo conseguir justificar, né, a modelagem de placa, né, isotrópica. Depois ele vai falar um pouquinho sobre placa ortotrópica, até para justificar, né, o conteúdo de materiais compósitos, vai dar lá a teoria de casca. Mas isso, a questão de instabilidade de placa e casca, gente, isso daí é uma disciplina por si só, né? Tá? Eu vou agora parar aqui a, a gravação, e a gente se encontra na próxima segunda-feira, tá, gente? Deixa eu ver aqui se eu... Vamos lá. Sempre essa... vamos aqui... Agora apareceu. Tá? Então deixa eu finalizar aqui.